Porque mesmo seu melhor conteúdo não ajuda a converter nada dentro da tua estratégia de redes sociais. Olá, social media, eu sou a Letícia Ferraro, criadora do LF Lab. Esse podcast existe para te ajudar a se desenvolver como estrategista de conteúdo e transformar o jeito que você pensa e cria conteúdo para as redes sociais. Então, vamos direto ao ponto. Porque mesmo os melhores conteúdos que você produz, ainda assim não te ajudam a vender. Hoje eu quero te mostrar onde está o erro da base da criação de conteúdo. Principalmente se você cria conteúdo para vários canais, para vários clientes. Às vezes você pode sentir até que seu trabalho é bom, mas que o resultado parece que não está acompanhando, né? Você estuda, estuda e o resultado não está acompanhando o teu conhecimento e o seu desenvolvimento. Eu já vou resumir para você de uma forma muito, muito clara. O pior erro do conteúdo que não daquele conteúdo que não gera resultado é que foca demais no serviço e foca pouco na transformação. Não é que você, no momento de criar conteúdo, não vá falar do que você faz, você tem que falar. Mas é que às vezes você só fala disso. E aí você esquece de mostrar o principal, o que muda na vida do cliente. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Primeiro, onde o seu conteúdo está errando sem você perceber. Se você é social media e hoje você cria, por exemplo, você tem que pensar assim: hoje você cria para o feed, para os stories, para o Reels, para YouTube Shorts, às vezes para o TikTok e para o Pinterest, enfim, são várias possibilidades, vários clientes, vários formatos de conteúdo, é muita coisa para pensar. Então é muito fácil a gente acabar caindo no automático, a gente acabar fazendo posts de ai, benefícios do meu serviço, tudo que você encontra dentro do meu serviço. O mais famoso, né? Ah, eu sou social media, eu faço isso, eu faço aquilo, tudo isso está incluso no meu serviço. A gente acaba caindo um pouquinho, né, nesse automático do conteúdo, que é o que o mercado tá fazendo muito, então a gente só vai lá e repete. O conteúdo, ele não falha nesse ponto da conversão só porque a edição às vezes poderia estar melhor, só porque o layout do carrossel poderia estar melhor. Não, ele falha principalmente porque ele não tá nascendo de 3 pontos principais: escuta, segmentação e liderança. E eu vou te explicar cada um desses tópicos. A escuta é você ouvir de verdade o que o cliente tá falando. Então, o que que o cliente precisa? "Ah, Letícia, mas outra pessoa que me contratou, eu tô fazendo marketing para a empresa dela". Sim, mas é o seu papel pedir para o teu cliente informações sobre o cliente ideal dele. Se ele já tem pessoas que estão dentro do cliente ideal como clientes ali da empresa dele, o que que você tem de informação dessas pessoas? Você precisa puxar essas informações para você. Segundo, segmentação. A segmentação é você parar de falar que seu público é todo mundo, mesmo que você venda, por exemplo, hambúrguer. Não, seu público não é todo mundo. Não tem como ser. Existe um raio de entrega? Então não é todo mundo. São pessoas que estão dentro daquela determinada região. Então existe uma segmentação que vai chamar o cliente certo para dentro do conteúdo. Parar de tentar só agradar e assumir que você, dentro da estrutura do conteúdo, é o teu papel dentro da estrutura do conteúdo guiar a pessoa dentro da jornada de compra. E aí entra a primeira âncora que eu quero que você carregue com você, que você não esqueça e que você se lembre. Não diga que o seu público é todo mundo, porque isso não tá certo. Quando você fala com todo mundo, quando você procura fazer um conteúdo que é muito aberto, muito amplo, muito abrangente, ele fica extremamente genérico. E se ele é genérico, ele não cria conexão emocional com ninguém. O conteúdo que ele não gera conexão, logo não vende. E o segundo ponto, o serviço versus a transformação na linguagem de social media. Eu quero que você guarde para você um conceito que eu vou te passar, que vai ser usado inclusive no resto do episódio, que é: o serviço é o que você entrega, a transformação é o que isso faz na vida da pessoa. Anota, o serviço é o que você entrega, a transformação é o que o teu serviço faz na vida da pessoa. Então, por exemplo, no nosso caso, né, como social media, o que que é o serviço, tá? Às vezes gestão de redes sociais, criação de conteúdo, beleza, são vários, né, serviços diferentes, tráfego, consultoria, mentoria, tá, mas qual é a transformação? A transformação é que o cliente sai do eu não sei o que postar pra agora eu colho o resultado porque o meu perfil tem conteúdo estratégico. É o cliente sair de um perfil que não tem nenhum engajamento para um perfil que já tem oportunidades sendo geradas para ele constantemente. A transformação é sair da dependência de indicação para não, eu tenho hoje uma demanda que vem da minha rede social, que é gerada através da minha rede social, porque eu tenho conteúdo estratégico sendo feito pela minha social media. A transformação é você sair do ponto A para o ponto B. Eu leio muito e eu sempre gosto de trazer embasamentos dos livros dentro das minhas aulas, para as minhas alunas, e no podcast não vai ser diferente. Mas Philip Kotler, ele fala
de um marketing centrado no cliente. Então, ele fala que tudo aponta para o marketing centralizado no cliente, com o cliente no meio, o cliente no centro da estratégia, tudo muito apontado para o cliente. E quando o Seth Godin, que eu também gosto muito, né, fala que o marketing é causar mudança em um grupo específico, ele tá falando de você causar transformação. Vocês entendem? E teve um outro livro que eu li, que agora eu não vou me lembrar o autor, mas ele fala sobre você tirar a pessoa do ponto A, levar para o ponto B é a transformação. Então, as referências de marketing no mundo, elas falam e repetem para você o tempo todo. Você precisa focar na transformação, o cliente precisa estar no centro de tudo. Gente, nenhum empreendedor acorda querendo comprar, não, hoje eu quero achar um social media, eu quero comprar 12 posts por mês, tantos stories, um relatório, uma reunião. Não, a pessoa acorda querendo fazer o negócio dela ser diferente. A pessoa acorda querendo parar de sentir que o Instagram na empresa dela não faz sentido. A pessoa acorda querendo ver cliente chegando através da rede social. Acorda querendo sentir que o negócio dela tá prosperando, tá caminhando. A pessoa acorda querendo mudar faturamento. Você tá entendendo? Então o seu conteúdo, ele precisa falar com os desejos que essa pessoa tem. Ele precisa falar sobre isso. Ele não precisa falar só: "Ah, não, mas a minha gestão, você vai ter tantos conteúdos", isso é importante. Mas o problema é quando você vende só o serviço. Então, na prática, é assim, falando da gente, né. "Ah, eu sou social media, eu atendo só os negócios locais". Qual é o conteúdo que vende o serviço? "Ah, eu faço gestão completa do seu Instagram com 12 posts no mês, não sei o quê, arte, legenda, análise de métrica". Só que aqui, a gente tá quando a gente fala isso para o cliente, a gente tá dizendo para ele o que que ele vai receber. Só que isso não diz o que vai mudar na vida do cliente. Agora, se fosse um conteúdo de transformação, aí eu já falaria para o meu cliente: "Empreendedor, hoje as pessoas entram no seu Instagram, elas olham, mas elas não conseguem entender o que você vende e vão embora. E aí você continua dependendo de indicação para ter cliente. Então o meu trabalho é transformar esse perfil em um canal comercial da tua empresa". Vocês estão conseguindo pegar a ideia do que eu tô falando? É, eu quero dizer para o meu cliente que o canal da empresa dele, o Instagram, vai mostrar o que ele vende, vai responder as dúvidas que os clientes dele têm, vai levar mais pessoas para o WhatsApp dele prontas para comprar, sem que ele precise ficar insistindo no momento de vender, porque ele já gerou valor através dos conteúdos. Quando eu trago um conteúdo desse, eu tô falando o antes, o durante e o depois. O meu serviço vai ser a ponte. Nesse caso, o protagonismo no conteúdo tá voltado para transformação. Um outro exemplo, agora se você for designer, né, porque tem muitos designers que também são meus mentorados, também me seguem, enfim. Ah, eu crio identidade visual completa com logo, paleta de cor, tipografia, manual e tudo, mas se você focasse na transformação, você poderia falar: "Se você sente que o seu negócio é muito mais profissional do que a imagem que ele está passando hoje, é porque a sua marca tem um problema de percepção, não um problema de esforço". E através da identidade visual estratégica, eu ajudo você a ter uma marca que transmite segurança, profissionalismo, a ponto das pessoas baterem o olho e pensarem: "Nossa, é com essa empresa aqui que eu quero fechar". Aí, você começa a entender que quando você estrutura tudo isso, você está vendendo transformação e não serviço. Você fala do seu serviço, sim, só que você fala dele como uma ponte para o resultado que o cliente está procurando. Você para de ficar descrevendo, não, mas eu te entrego tantos posts e não sei o quê. Não, não é isso. Você começa a focar na mudança que gera na vida daquele cliente. Aí começa a fazer sentido. Você pode até estar ouvindo isso aqui pensando, nossa, mas de onde você tirou esse jeito de pensar conteúdo? E eu até vou te falar, porque eu sempre gosto que vocês também consigam desenvolver esse mesmo pensamento que eu tenho e esse mesmo jeito de falar. E vem de 3 lugares e eu vou compartilhar com você. Primeiro, dos clássicos de marketing, né? Você pode desenvolver, inclusive, esse jeito de pensar em conteúdo lendo os clássicos, principalmente do Philip Kotler, né? Eles batem muito na tecla de você entender o cliente, de você segmentar, mapear a jornada, olhar para o valor percebido, não olhar só para o produto. A visão que o Seth Godin tem também, ele usa muito o marketing como ferramenta de mudança. Então ele fala sobre história, cultura, pertencimento, você realmente servir o teu cliente. E um que eu tenho lido agora, ultimamente, é a trilogia dos segredos do Russell, né. Então ele traduz tudo isso para o digital também, ele fala sobre você construir narrativas que guiam a pessoa,
que você começa a servir a pessoa antes de vender. E aí o conteúdo ele puxa o cliente sempre para a próxima etapa. Tudo que eu leio eu tenho que trazer para minha realidade. Então tudo que você consumir, tanto de livros, conteúdos, enfim, vai te ajudar a criar uma metodologia de criação de conteúdo que é sua. Vai te ajudar a criar o jeito, as pautas, as legendas, vai ajudar você a criar melhor suas copies, vai ajudar você a pensar na forma como você apresenta teu próprio serviço. Existe a teoria, mas a teoria ela é traduzida para o teu dia a dia. Então, tem que saber adaptar. E aí eu quero deixar isso muito, muito prático para você, beleza? Falando de conteúdo que vem de transformação, então seja um post, um reels, uma sequência de stories ou um vídeo até mais longo, existem 3 elementos que você precisa ter dentro do teu conteúdo, tá? Que vão te ajudar a trazer um pouco mais a transformação. Eu já falei ali 3 pontos, mas eu quero trazer mais outros. Primeira dor específica. Não é falta de engajamento, é você posta e você sente que tá falando com as paredes. Não é, ah, você não tem cliente, é você depende de indicação e tem medo de olhar para o financeiro do mês seguinte. E a gente tá falando aqui de dor específica. A dor tem que ser específica para o que o meu cliente passa, porque se é genérico, não pega, tem que ser específica. Segundo, a visão de mudança. Então, você tem que mostrar para a pessoa que existe uma forma diferente de olhar para aquele problema. Então, você muda o jeito que ela pensa sobre aquilo. Vocês entendem? Por quê? Porque existe uma perspectiva de olhar para a solução. E aí, o terceiro ponto é a projeção do depois. Então, você coloca o serviço justamente nessa ponte que eu tô falando, você coloca o seu serviço como um caminho entre o lugar que a pessoa tá e o lugar que ela quer chegar. Então, se você, a social media vende consultoria, por exemplo, o que que seria errado? Ah, não, consultoria com 2 sessões aqui de 1 hora, um material de suporte, apoio, não sei o quê. Tá. Só que se você quer vender transformação, a gente tem que falar de um jeito diferente. Se você sente que você já fez curso, já estudou, e tá na hora de montar os seus serviços e se posicionar, na hora que você vai fazer isso, parece que não flui, talvez o problema não seja você comprar mais curso, a solução não tá ali. O problema é que você não tem o direcionamento certo para aplicar o teu conhecimento. Então, dentro da minha consultoria, eu vou sentar para organizar com você a sua oferta, para ajustar teu posicionamento, para alinhar o teu conteúdo com o tipo de cliente que você quer atrair, para você parar de se sentir amadora e começar a agir como realmente estrategista dentro da tua própria marca, do teu próprio negócio. Vocês percebem que eu falei exatamente o que a pessoa sente? Eu não falei o que a consultoria faz. Eu citei o direcionamento, mas eu não fiquei, ai, são 2 sessões de 1 hora, tem isso, tem aquilo. Não, isso é secundário, gente. Quando a gente consegue vender transformação, o que o serviço entrega vira secundário. Eles viram pontos que vão se tornando, eles deixam de ser importantes, sabe? Então, quando a gente fala do seu dia a dia com o cliente, quando você for montar um planejamento de conteúdo, ao invés de você começar: "Nossa, com quantos posts eu vou entregar?" Não, começa tendo mapeado a dor central desse público. Qual é realmente a crença errada que esse público tem sobre essa dor que ele sente? Às vezes ele pensa que ele vai solucionar por um caminho, mas o seu serviço mostra que vai ser solucionado por outro totalmente diferente, às vezes até num tempo diferente. Entende aonde esse cliente quer chegar? Qual é o depois? Qual é o papel ali do teu cliente com esse serviço dentro dessa transformação? E a partir disso, você começa a montar uma grade de conteúdo que vai realmente trazer a dor do cliente, vai mostrar uma nova forma dele olhar para ela, vai conectar essa dor com a solução e com a mudança. Então, um exemplo para área de estética, por exemplo, né? Ah, conheço o nosso pacote de limpeza de pele com esfoliação, com extração, agente horário. Não, gente, não pode ser assim. A gente pode ir direto na dor do cliente. Qual é a dor do cliente? Eu já fiz limpeza de pele, inclusive foi uma experiência horrível. Eu não desejo pra ninguém. Aqui eu passei, eu não desejo pra ninguém, tá? Você já saiu de uma limpeza de pele com seu rosto ardendo, cheio de marca, e aí você prometeu pra você mesma que você não ia mais passar por isso? Gente, eu passei exatamente por isso, tá? A nossa proposta aqui na clínica é o contrário, é um protocolo de limpeza que respeita a sua pele, diminui os cravos e não vai deixar o seu rosto destruído no dia seguinte, para você conseguir realmente cuidar da sua pele com a constância que a sua pele merece, sem traumatizar. Então você continua oferecendo o mesmo serviço, né, que é a limpeza de pele, só que o foco tá na experiência e na transformação, não em todas as etapas que tem uma limpeza de pele. Então na prática, o que você está fazendo é o que Philip Kotler fala, você está colocando o cliente no centro de tudo. E antes da gente encerrar o podcast, eu quero trazer um checklist para você entender se o teu conteúdo realmente está indo no caminho certo ou não, tá? Primeiro, eu tô descrevendo tarefas
ou listas de entregas, ou eu estou descrevendo realmente mudanças na vida do meu cliente? Segundo, a dor que eu estou mencionando aqui é uma dor que o cliente realmente tem e ela é específica para isso que eu estou vendendo ou ela tá genérica para tentar agradar todo mundo ali? Terceiro, existe um antes e depois bem claro nesse conteúdo? O cliente, ele lendo isso aqui, ele vai conseguir entender onde ele tá e onde ele vai chegar? Quarto, o serviço que eu tô descrevendo aqui, ele tá sendo uma ponte ou ele tá sendo o protagonista do conteúdo? E quinto e último ponto, a pessoa ela consegue se enxergar nessa situação quando ela tá lendo ou assistindo esse conteúdo aqui? Então, você precisa começar a entender, depois que você fizer esse checklist, você vai entender se é um conteúdo que tá vendendo só o serviço ou se é um conteúdo que realmente tá vendendo uma mudança específica. Aí você vai estar muito perto de vender transformação. Eu quero que você saia desse episódio com uma frase martelando na sua cabeça. Meu conteúdo não existe para explicar o que eu faço, ele existe para mostrar a transformação que eu causo dentro da vida do meu cliente. Meu conteúdo não existe para explicar o que eu faço, ele existe para mostrar a transformação que eu causo na vida do meu cliente. A partir de hoje, toda vez que você for escrever uma legenda, pensar um roteiro, montar uma cópia, eu quero que você se pergunte: isso aqui tá vendendo o serviço ou tá vendendo a transformação? Se ele estiver vendendo só o serviço, é porque realmente precisa de ajuste. Você realmente tem que nomear a dor, mostrar o antes e depois e trazer a vida real para conversa com esse cliente. Porque os conteúdos que mais convertem é aqueles que focam na dor certa, na transformação que é possível ser mudada. Os conteúdos que mais convertem são aqueles que focam na dor certa, na transformação que é possível e na jornada que a pessoa consegue viver junto com você, não só focando na lista de coisas que você entrega. Na transformação que é possível e na jornada que a pessoa vai viver junto com você, não só na lista de coisas que você entrega. E é isso que eu quero fazer com você aqui na ULF Lab, te ajudar a se desenvolver como estrategista de conteúdo e transformar o jeito que você pensa e cria conteúdo para as redes sociais. Se esse episódio te ajudou de alguma forma, aproveita para seguir o podcast se você estiver ouvindo no Spotify e avaliar com 5 estrelas, porque isso faz toda a diferença. E se você está assistindo no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like para não perder nenhum episódio do LF Lab. E a gente se vê no próximo episódio.